explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos sedentos rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios do livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido nos prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos cegos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Carlos, sejam muito bem-vindos. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Não esqueçam de curtir, comentar, que isso é muito importante para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Antônio, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Gratidão também pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Malaquias é o primeiro livro de hoje, com 4 capítulos. E o livro de Sofonias contém 3 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias capítulo 2, que contém 17 versículos. A advertência aos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Pois o lábio do sacerdote devem guardar a conhecimento e da boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei e corrompeste as alianças de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, que contém 18 versículos. Ameaças de destruição. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande elemento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei o Senhor Jesus com lanterna e castigareis os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal, o seu bem serão saqueados e as suas casas assoladas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem no seu Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares, e logo após falarei os ímpares.
34, 38, 33 e 37. Você que escolheu ser parte desses rebanhos. Vamos ao livro. Segunda Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 2 Coríntios, capítulo 12, que contém 21 versículos. A visão e o espinho na carne. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E se o que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Se for arrebatado ao paraíso, eu ouvi palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Contém 20 versículos. A invasão de gafanhotos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as aves do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 4, para você que escolheu ser parte do rebanho 18, do rebanho 54, do 17 e do 53, vai meditar na palavra hoje do livro de Filipenses, capítulo 4, que contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor. Amados, rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, melhor companheiro de julgo, que ajuste essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vinte e oito, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43, 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9.
Segunda Crônicas, capítulo 9, gratidão pela presença de todos vocês. A rainha de Sabá e Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 9, contém 31 versículos. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para testá-lo com enigmas. Chegando com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, veio ter com Salomão e falou de tudo o que tinha no seu coração. Salomão me respondeu a todas as suas perguntas, nada lhe houve difícil demais que não lhe soubesse explicar. Viu a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, o palácio que edificara, as iguarias das suas mesas, ao sentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes e os holocaustos que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. O capítulo 9 do livro de Zacarias contém 17 versículos. Os castigos dos inimigos de Israel. Ainda contra ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, prisioneiro da esperança. Também hoje vos anuncio que vos compensarei em dobro. Para mim curvarei Judá como um arco, e o encherei de Efraim. Levantarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Tiago, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. Tiago, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. Tiago, capítulo 5, que contém 20 versículos. A paciência no sofrimento. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vida do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro. Cantares com 8 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Contém 11 versículos. O capítulo 3 do livro de Cantares, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. De noite busquei minha cama, aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: viste aqueles a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aqueles a quem ama minha alma. Detive até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. Gênesis, com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 43, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 43 contém 34 versículos, a segunda viagem ao Egito. Ora, a fome era intensa na terra, tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco mais de alimento. Judá, porém, lhe respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Vamos aos próximos rebanhos. 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Capítulo 14. Jó, capítulo 14. Vamos ao capítulo 14 do livro de Jó. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jó capítulo 14, que contém 22 versículos. Como a água gasta as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Prevalece para sempre contra ele e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que o perceba. Ele sente a dor do seu próprio corpo e chora somente por sua alma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Amém. Seja muito bem-vinda, Isabel Neves. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês e logo após eu darei continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear, que foi o rebanho 8, 64, 7 e 63. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o número de 1 a 70, porque assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao livro, o capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos para o rebanho santo 8, 64, 7 e 63. Capítulo 2.
Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2 para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Ageu capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E o resto do povo diz-lhe: quem há entre vós sobrevivente, que viu esta casa na primeira glória? E como a vezes agora não está como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, que Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos por toda a terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69, 2:71 e 69, sejam todos muito bem-vindos. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Não devias parar nas encruzilhadas para terminares os que escapassem, nem entregar-lhes os que restasses. No dia da angústia, o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeis no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, os que da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. 10:62, 9 e 61, 10:62, 9 e 61, 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora, eleita a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também com todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, serão conosco verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado de alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro. Judas com um capítulo, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, chamados, queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. 12:60, 11 e 59, 12:60, 11 e 59. Josué com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 20. Josué, capítulo 20. As cidades de refúgio. Então disse o Senhor a Josué, diz aos filhos de Israel, indicai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei, por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exportará sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 1 Crônicas, capítulo 21. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 21 contém 30 versículos. Davi deu a Araúna por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Davi construiu ali um altar do Senhor, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo que colocasse a sua espada na bainha. Vendo Davi, nesse momento que o Senhor lhe respondera na eira de Araúna, o Jebuseu sacrificou ali. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 29 do livro de Ezequiel contém 21 versículos. Então saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Tu tens sido um bordão de cana para a nação de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. Encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu trarei sobre ti a espada e exterminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, então saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eu estou contra ti, contra teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e desoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 6, 56, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. João com 21 capítulos. Capítulo 5. João, capítulo 5.
que contém 47 versículos, a vida por intermédio do Filho. Assim, porque o Senhor Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus os perseguiram. O Senhor Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que o Senhor Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Senhor Deus. O Senhor Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, que contém 20 versículos, vários conselhos práticos. O proveito da terra para todos, até o rei que se serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele, quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Mas que proveito têm os donos do que os vê com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Êxodo e o livro de Números. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. 34. Êxodo capítulo 34. Com 35 versículos. O resto de Moisés resplandece. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Entrando, porém, Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobriu de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor Deus. O último livro de hoje é o livro de Números, para a meditação de todos vocês. Números com 36 capítulos. Números capítulo 20. Contém 35 versículos. Vitória sobre os reis de Moabe e de Bassã. Ai de ti, Moabe, perdidos estais o povo de Camus. Entrou seus filhos como fugitivos e suas filhas como os cativos. Seom, rei dos amorreus. Nós, porém, subvertemos. Esbom está destruído até de bom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, também como as suas aldeias, e desposaram os amorreus que estavam ali. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração.
Sejam todos muito bem-vindos. Você que mentalizou o 1, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 5, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 12. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 16, Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 20, 2 Crônicas, capítulo 9. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Zacarias, também capítulo 9. Você mentalizou o 18, Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou o 13, Cantares, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 43. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Jó, capítulo 14. Você que mentalizou o 2, Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de 2 João, com um capítulo. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Judas, também com um capítulo. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Joel. 11, vai meditar no livro de Josué, capítulo 20. Você que mentalizou o 22, 1 Crônicas, capítulo 21. Você que mentalizou o 17, Ezequiel, capítulo 29. Você que mentalizou o número 3, vai meditar no livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou no 15, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que mentalizou o número 10, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 34. Você que mentalizou o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 20. Eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes eu vou apresentar mais uma denúncia que as igrejas virtuais e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção,
Examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, de 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, para todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente em seu coração todos os dias, acompanhem as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar grandemente ao seu coração e te testificar com uma palavra. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários, dizendo: eu, diga o seu nome, confesse e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus capítulo 11, no versículo dos versículos 28 a 30, no livro de Mateus, capítulo 11, do livro 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na IG 1 318 37 300,
até 1h12 da madrugada, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mim, Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários nesse fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar o link fixado no perfil. Glórias ao Senhor Deus. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado e a produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco o obreiro tem acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente se é segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a vocês todos aqui do Brasil, vocês também da Espanha, da Turquia, da Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.